Sabe quantas vezes a gente cria crenças na nossa vida por dia? Várias. Olá, meu nome é Renata Castro, eu sou coach e mentora de coaches e eu vim aqui falar disso hoje com vocês. Quantas vezes a gente por dia cria crenças na nossa vida? E são várias as vezes. Por que que a gente faz isso? Né? Existem crenças, né, chamada crenças intermediárias, da qual a gente cria várias vezes no nosso dia. Por quê? Né? Essas crenças, elas vêm para a gente, por exemplo, quando a gente quer pertencer a um grupo, quando a gente quer entrar, por exemplo, existe aquela famosa frase, né? A gente é a média das 5 pessoas da qual a gente anda. Então, quando a gente vê um grupo de pessoas que a gente acredita que estão num patamar maior do que o nosso, o que que a gente faz? A gente quer se moldar a essas pessoas. A gente começa a observar o que que elas estão fazendo que a gente ainda não faz. A gente começa a ver qual é o linguajar delas, como é que elas pensam, que livro que elas estão lendo, né? Então a gente começa a seguir essas pessoas, a gente segue elas nas redes sociais, a gente observa como elas pensam, como elas se vestem, o que elas comem, até o que elas comem, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai se moldando a essas pessoas. E conforme a gente vai se moldando a essas pessoas, a gente vai fazer o quê? Criando as crenças, né? A gente vai mudando a nossa forma de pensar, mudando a nossa forma de agir, a nossa forma de se comportar. E com isso a gente vai criando novas crenças. Né? Essas crenças que a gente chama na terapia cognitiva comportamental, que é a linha que eu sigo, de crenças intermediárias, né? Que são regras, são normas, são formas de conduta que a gente cria para se adaptar a um meio, né? Para se adaptar a um grupo, ou, por exemplo, isso é muito comum, agora eu vou falar com a mulherada, né? Isso é muito comum as mulheres, o que que elas fazem? Quando elas estão de olho num rapaz, né? O que que elas começam a fazer? Elas começam a observar que tipo de mulheres que eles gostam, né? Se elas são mais recatadas, o que que elas começam a fazer? A se recatar. Se eles gostam de mulheres com determinada forma de se vestir, o que que elas fazem? Elas passam a se vestir daquela forma. E aí o que elas vão fazendo? Elas vão se moldando ao estilo de mulher que aquele determinado rapaz que elas estão afim gosta. Então, elas vão criando essas crenças, né? Então, muitas vezes, quando dentro de um relacionamento, elas acabam muitas vezes perdendo a identidade delas. Por quê? De tanto elas se moldarem do jeito que eles querem, né, elas acabam perdendo a identidade delas. Então, muitas vezes, assim, eu também, como coach de relacionamento, pego muito isso, elas não sabem mais quem elas são. Por quê? Elas criaram tantas crenças, né, tantas crenças para se moldar a um determinado estilo de vida que o namorado queria, que elas não sabem nem mais quem elas são. E é isso que a gente faz. A gente cria crenças o tempo todo para se moldar a um grupo, para se moldar a alguém, para se moldar a uma empresa. Isso também vai para o mundo corporativo. Às vezes a gente vai, o que que a gente faz? A gente não é muito de acordo a determinadas a regras de conduta de determinada empresa, a gente não vai muito de encontro àquela missão daquela empresa, né? Mas o que que a gente faz? A gente precisa do emprego, a gente gosta do salário que a gente tem e até do cargo que determinadas pessoas têm, as pessoas gostam e o que que elas fazem? Elas se moldam àquele emprego que elas têm. Então, se você for perceber, nós vamos criando crenças o tempo todo e todos os dias, né? Então, aí eu te pergunto, se a gente cria crenças, se a gente se molda o tempo todo, por que não, né? Se isso para nós é algo inconsciente que a gente faz sem perceber e vai criando essas normas de conduta, nós vamos mudando a nossa maneira de pensar e agir com tanta, teoricamente, facilidade, por que que a gente não consegue mudar as crenças que vem de lá, ó? A long, long day, né? Que vem lá de trás, vem da nossa infância. Por que que a gente não consegue mudar com facilidade, né? Então aqui fica até uma reflexão, a gente consegue sim mudar. Talvez a gente não queira mudar, né? Porque aquilo, como é uma verdade para a gente, fica um pouco mais complexo de alterar, mas é possível sim, e tem N técnicas para se fazer isso, né? E se você quer saber como é que funciona, como é que são essas técnicas, aqui embaixo vai ter um link, né? Ou aqui embaixo ou aqui em cima,
Não sei onde você está vendo, se você está vendo através do YouTube ou se você está vendo através do Facebook. Vai ter em algum lugar um link, se inscreve. Dia 5 de janeiro, eu e um grande amigo meu, um coach, o Rodrigo Rabelo, a gente vai fazer um webinário, né, onde a gente vai estar misturando todo o nosso conhecimento. Eu vou trazer bastante coisa sobre crenças, vou explicar o que são crenças intermediárias, enfim, vou trazer todo o conteúdo de crenças e ele vai trazer muita coisa sobre medicina germânica, sobre constelação familiar, o que, que tudo isso, por que, que a gente está misturando tudo isso, né? Por que está todo mundo junto e misturado? A gente vai trazer muito conteúdo no dia 5 de janeiro para vocês. A gente vai trazer bastante surpresa. Então, corre lá, clica no botão, se inscreve e convida todo o pessoal de vocês para acompanhar o nosso trabalho, que vai estar bem legal, bem bacana, tá bom? E se você curtiu o vídeo, dá um joinha se você estiver aqui no YouTube, dá um curtir se você estiver no Facebook, tá bom? E compartilha com os seus amigos, tá certo? E a gente se vê no dia 5, não esquece. Um beijo e até lá.